Ontem nós falávamos sobre a questão de bem-estar animal, numa publicação que eu fiz de uma foto, né, colocando alguns pontos de vista meus sobre questão de confinamento de vacas. Quem me acompanha sabe que eu não sou contra confinar vaca, mas eu acredito que a gente tem muito que aproveitar, e melhorar sistemas a pasto, como esse aqui, ó. E aí entra sempre o questionamento do bem-estar animal, do conforto dos animais. Para mim, o bem-estar animal é o animal poder expressar aquilo que é da natureza dele. Para mim, isso é bem-estar animal, né? Para mim seria isso aqui, ó. Vaca comendo pasto, né? Para mim isso aqui é bem-estar animal. Para mim, bem-estar animal, outra imagem que reflete bem o que é bem-estar animal é isso aqui, ó. Gado deitado no pasto, olha ali, quase somem dentro do pasto. E aí se questiona muito a questão de produção de leite. E muitas pessoas têm a ideia de quando a gente fala de produzir leite na base pasto, acreditam que a vaca é maltratada, que ela não tem os nutrientes que ela precisa, enfim. Gente, nós temos que levar em consideração sempre que qualquer sistema que a gente vá falar de produção de leite, ele tem que ser um sistema tecnificado, né? Não pode ser um sistema largado. Então, se você confinar a vaca e não seguir a regra, a risca, todos os protocolos que tem que ser feito, né? Teu sistema não vai dar certo. Da mesma forma que se você tiver gado no pasto, como nós temos aqui, e você não seguir a risca todos os protocolos que tem que ser feito, manejo de pasto, adubação, piqueteamento, cuidar do solo, né, ter água, ter sombra, o teu sistema também não vai dar certo. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração e analisar. É importante sempre vocês terem em mente que quando a gente fala de produção de leite, tem que ser um sistema tecnificado, com tecnologia. E a tecnologia está tanto no sistema pasto, como num sistema confinado, né? Então, a minha questão é sempre essa. Eu não troco isso aqui por nada, né? O gado no pasto, com liberdade, pegando sol, pegando chuva, né? Que vaca no confinamento pega chuva também, muito mais que vaca no pasto, né? Porque ela está sempre sendo molhada em dias de calor. Então, tem tudo uma questão por trás, que eu acredito que nós temos muito a evoluir num sistema a pasto, né? Tem muito que se trabalhar nos sistemas a pasto. E nós aqui na propriedade a gente busca isso. A gente busca cuidar do pasto, cuidar do solo principalmente, e dar condições desses animais produzirem num sistema assim, né? Então, mas aí o gado passa calor. Não passa. O gado tem sombra. Quando ele quer ir na sombra, ele vai na sombra. O que aí entra o questionamento muitas vezes é o seguinte: a gente vê, eu já vi diversas vezes andando no interior, 11 horas da manhã, dia de calor insuportável, e vacas num piquete, fechadas num piquete, sem acesso à sombra. Isso não é bem-estar animal. Agora, quando as vacas têm acesso à sombra, é bem-estar animal. Vocês viram aqui que o sol saiu agora durante a gravação do vídeo, né? O que aconteceu? O gado está tudo levantando, né? E estão começando a vir para cá, para a sombra. Então, isso é bem-estar animal. O animal, ele escolhe, o sol está ficando quente para mim, eu vou para a sombra. Então, você tem que dar condições do gado poder fazer essas escolhas. Uma dificuldade nossa aqui na propriedade ainda é a questão da água, né? Eu tenho que trazer a água mais próxima para cá. Que aqui em cima nós temos alimento de qualidade. Olha que coisa linda. Nós temos sombra do mato, mas a gente ainda não tem a água. A água o gado ainda vai beber lá na propriedade, na sede da propriedade. Então o gado desce de manhã cedo, todos lá, por causa das vacas que vão para a ordenha, bebem água, voltam, de meio-dia eles vão para casa,
bebem água, ficam lá na sombra, voltam para o pasto. Então o gado ele vai fazendo a rotina dele da forma que ele acha melhor, né? Daquilo que ele precisa. Mas no momento que a gente trouxer a água aqui para cima também, vai facilitar muito, porque aí o gado não precisa mais ficar caminhando tanto, né? Eles vão ter a água pertinho. Mas, como eu digo, cada um escolhe o seu sistema de trabalho, cada um tem a sua visão. Eu acredito que um sistema, o melhor sistema de todos é a combinação dos dois, né? Nem um, nem outro sozinho, mas sim a combinação dos dois. E aí se falou também na questão de telhado para as vacas em dia de chuva, né? Isso nós vamos fazer aqui na propriedade, nós temos já um pouco de telhado, mas não é o suficiente. E a gente vai fazer um coberto, onde as vacas vão ter acesso no inverno, né? Então o nosso coberto ele não vai ser para o verão, o nosso coberto vai ser para o inverno, noites de chuva, dias de chuva, né? Principalmente noites de frio e chuva, que o gado vai poder se abrigar embaixo do telhado. Mas durante o dia vai para o pasto. Noites que não chove, vai para o pasto. O telhado vai ficar aberto, na verdade, para o gado ir lá a hora que ele quiser. Às vezes tem dias que chove, começa a chover de dia e o gado corre tudo para baixo do telhado, mas aí depois acaba saindo. Então é a liberdade que a gente pode dar, oferecer para os animais, para eles terem essa escolha, né? Do que eles querem, se eles querem ficar no sol, na sombra, na chuva ou no seco. Então o gado acaba escolhendo aquilo que é melhor. Também não precisa, vai de cada um. Nós decidimos fazer isso, né? Porque nós já tivemos vacas no pasto, mas a gente decidiu agora que vai ter um telhadinho para o gado ficar. E muitas vezes o pessoal pensa, né? Não, o gado não pode ficar no frio porque é frio. Só que para a vaca, ela gosta de temperaturas frias, ela não foi feita para o calor, né? Ainda mais as raças europeias, as norte-americanas, europeias, que são acostumadas com o frio. Então o calor é sufocante para elas, é muito ruim. Por isso que se trabalha muito sistema de confinamento, com resfriamento, com ventilador, porque vaca não tolera o calor, mas ela tolera o frio. Então isso também é uma decisão, né, pela qual a gente vai adotar genética da Nova Zelândia por serem vacas um pouco mais adaptadas à questão de calor e um pouco mais adaptadas a ambientes externos, né? A vaca mais rústica, vaca menor, vaca que tem mais longevidade, mais sanidade e que transforma pasto em leite e não genética, né, que vem de confinamentos que transformam grãos em leite. Então a gente quer transformar o pasto em leite. É isso que é o importante da questão. É isso que as vaquinhas aqui têm que fazer. Transformar o pastinho no leite. E como eu já disse em vários vídeos, né? Nossa meta produtiva é ter uma média de 15 litros por vaca por dia num pasto, complementando silagem no coxo quando precisa, complementar principalmente com farelo de milho para trazer energia, porque a proteína vai vir daqui. E se precisar alguma coisa de feno para a gente não ter problemas de leitilina, leite ácido ou crioscopia no leite, por ter um volume grande de pasto verde, bastante proteína, né? E não ter tanta fibra. Então essa fibra provavelmente a gente coloque com feno, que nós vamos tentar fazer na propriedade mesmo, né? Tendo alguns piquetes de Tifton, onde a gente corta, seca e põe no galpão para tratar. Que afinal não vai precisar tratar um volume muito grande, né? É um pouco de feno para ter um pouco de fibra longa dentro da dieta, em que ajudar na questão da ruminação dos animais. Mas são detalhes que a gente vai fazendo conforme, né, vai andando a carruagem, como a gente diz. Então agora na próxima semana nós vamos começar a venda do leite. Então antes de começar a venda eu vou pedir para o pessoal da empresa fazer todos os testes no leite, né? Gordura, proteína,
vai ser feito CCS, CBT, crioscopia, ureia, para a gente ter um panorama, né, de como que estão essas vacas, de como elas estão produzindo, e a partir desses números a gente começar a fazer as adaptações que precisam, né? Talvez fornecer um tamponante, talvez colocar um pouco mais de farelo de milho, colocar um feno, enfim. Nós vamos fazer essas adaptações conforme vai indo a necessidade para deixar o sistema redondinho funcionando. Mas estamos aí. Uma beleza isso aqui, não troco por nada. Meu marzão verde, né? Agora tem um pasto bonito, 1,5 hectare aqui, enquanto que os 3 hectares para baixo aí vão crescendo, vão se desenvolvendo. E depois a gente faz a mudança, né? A troca. Quando aqui vai ser feito sobre semeadura, o gado usa outra área. Depois aqui tá bom, faz sobre semeadura lá e o gado fica aqui. Então a gente consegue trabalhar. Mesmo em pequena propriedade dá para organizar bem, né? E dá para trabalhar bem. E outro mito, que eu acho um mito, que às vezes se fala, que não é possível produzir muito no pasto. Tem que ter muita terra para produzir no pasto. Eu já discordo. Se você analisar uma pastagem bem feita, vou dar um exemplo. O último corte que eu fiz na área experimental das pastagens, na pastagem do Capinhares 2, na parcela, a gente corta, pesa e aí faz a pesagem em relação a 1 hectare produzido. Eu fiquei 40 dias sem cortar o pasto por causa da estiagem, não queria cortar, né, por causa do tempo mais seco. E aí eu fiz o corte desses capinhares. Ele produziria incríveis 35 toneladas de matéria verde por hectare, né? 35 toneladas. E aí a realidade do que a gente sempre produziu silagem, né? Nós sempre produzimos nas nossas áreas em torno de 30 toneladas de matéria verde por hectare, por safra. Então vocês podem ver que uma pastagem bem feita, né, de um pasto bem manejado, bem adubado, ele produz bastante e não fica atrás da silagem. Se você tiver um pasto bem produtivo na tua propriedade, um pasto com qualidade, fizer o manejo certo, a pastagem, eu digo para vocês, a pastagem produz praticamente a mesma coisa que a silagem em volume de produção. Não vai alterar muita coisa, que você aproveita ela num ciclo, né, maior. Fora que a gente está produzindo proteína barata, né? Enquanto que na silagem a gente precisa comprar proteína cara e está produzindo só energia. Então o pasto não fica atrás. Pasto bem manejado, bem trabalhado, ele tem uma produção alta também e você consegue colocar uma quantidade bem interessante de gado por hectare. Não é a nossa meta colocar um monte de vaca. Nossa meta é produzir com menos animais, tendo possibilidade de ter sobra de pasto, de roçar o pasto, de fazer uma cultura de cobertura, às vezes, na área de silagem, né? A nossa ideia não é esgoelar a propriedade, a nossa ideia é fazer uma produção bem sustentável, sobrando comida, né? E tendo a possibilidade de cuidar do solo. E com isso reduzir também a questão de adubação no futuro, né? E ter uma produção mais barata. Esse é o nosso objetivo. Joia, pessoal? Então quem assistiu o vídeo, comenta aí, assistir todo o vídeo. São vídeos longos, mas a gente traz muita informação para vocês. E acho que é isso que importa hoje em dia, trazer a informação, ideias, para que os produtores possam avaliar, né, aquilo que é melhor para a situação deles.